Je ne rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, à cause de la part de vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra, achevant jusqu'au jour de Cristo Jesus. Amém. Bonjour a todos, bom dia irmãos e irmãs. Como nós acabamos de ler o texto de Filipenses no capítulo 1, os primeiros versos, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu aos irmãos da igreja de Filipos, uma igreja plantada por ele, e em sua saudação ele agradece a Deus, ele louva a Deus e agradece à igreja, porque a igreja havia se tornado uma parceira dele desde o primeiro dia que eles se conheceram, em que as primeiras pessoas foram sendo conduzidas a Cristo. E agora preso numa masmorra, Paulo escreve da prisão agradecendo a Deus pela vida da igreja, pelo engajamento da igreja na obra do Senhor e sobretudo no apoio à vida dele como pastor, como missionário. E esta expressão é muito linda, muito rica, quando Paulo diz que desde o primeiro dia até aquele momento a igreja de Filipos havia se tornado de fato uma parceira, uma igreja que estava suportando, sustentando a vida do apóstolo e a vida de tantos outros pastores, missionários. E um detalhe bastante curioso, a igreja de Filipos era uma igreja pequena, era uma igreja pobre, era uma igreja de poucos recursos, mas era uma igreja extremamente rica espiritualmente, rica na visão missionária, rica no desejo ardente de expandir o reino de Deus, rica no ardor missionário para falar de Jesus às pessoas e às nações. Então Paulo agradece a Deus pela vida da igreja, por esta visão maravilhosa que o próprio Espírito Santo estava colocando na vida da igreja. Como vocês viram nas imagens iniciais, esta é a igreja onde estamos, eu e um outro missionário, o pastor Paulo Sicoli, morando aqui provisoriamente, mas você deve ter percebido uma placa lá na frente da igreja. Esta igreja está sendo vendida, esse templo está sendo vendido. E nós estamos um pouco tristes, porque mesmo há 1 mês e meio, 2 meses aqui, eles não estão encontrando outra saída a não ser vender o templo, vender o prédio, porque não tem recursos para fazer reformas e as exigências que a prefeitura exige, como colocar um elevador externo para idosos e a infiltração dentro do templo, no telhado, as janelas como vocês viram, enfim, há uma série de obras a ser feitas e, segundo estimativas, chegam a quase 100 mil euros. Então, eles querem vender e nós perguntamos para onde nós iremos. Uma senhora me disse, nós não sabemos para onde iremos. Então, a nossa palavra nesta hora aos nossos parceiros, aos nossos irmãos, aos nossos intercessores, é que vocês orem para que, segundo a vontade de Deus, esse local seja vendido e se ache um local onde os recursos sejam suficientes, um local com o templo embaixo, e assim a igreja possa recomeçar, né, a sua vida eclesiástica num outro local, quem sabe neste bairro mesmo, mas que se ache uma propriedade mais adequada nesse sentido. Que vocês continuem nos suportando desde o primeiro dia que saímos do Brasil e até mesmo antes de viajarmos para cá, que vocês continuem nos dando todo esse suporte, sobretudo irmão e irmã espiritual, para que Deus nos encoraje, para que Deus nos capacite, para que Deus nos use aqui, para que ajudemos a igreja francesa, porque muitos líderes estão também perdidos, sem direção, sem saber o que fazer. Então orem por isso, para que eu, o reverendo Paulo e os outros missionários que chegaram, possamos de alguma forma ajudar, possamos de alguma forma servir a esta pequena igreja que tanto carece da intervenção e da graça
de Deus, e eles estão muito animados com a nossa chegada, estão muito felizes com as perspectivas. Por isso, que vocês recebam esta palavra neste dia como sendo uma palavra do Senhor para o seu coração, para a sua vida. Deus quer usar vocês também, porque fazemos missões assim, os que ficam segurando a corda e os que vão para o campo de batalha. Todos nós somos cooperadores de Deus, e isto é um grande privilégio. Continuem conosco, e você que ainda não é um intercessor, você ainda que não é um parceiro financeiro, venha cooperar conosco. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe ricamente a sua igreja, no nome de Jesus. Amém.